Pessoal, vamos ver aqui a primeira de 4 aulas sobre esse tópicozinho aqui, ó. Chama-se funcionais lineares e o espaço dual. Esse tópico não tem, ele fala um pouquinho aí no capítulo 5, no capítulo 6, tá? Mas assim, pelo que eu vi, ele não desenvolve muito. Mas é um tópico importante, tá? Eu vou para um curso de matemática, é importante ter uma certa profundidade nisso que segue aqui, principalmente na consequência disso aqui, né? Como a gente vai ver na última aula dessa sequência, que é, digamos, uma compreensão mais profunda do que vem a ser a matriz transposta, né? Do que vem a ser a transposta de um operador. Por enquanto, a matriz transposta, e o operador transposto, que a gente não definiu ainda, né? Ele vai ser, assim, aparentemente uma curiosidade, né? Uma matriz transposta, não sei o que mais. Não, ela é muito importante, a transposição dos operadores, e ele tem um significado profundo, certo? Eu espero que a gente, no final dessa sequência, consiga enxergar um pouquinho esse significado. Bom, vamos ver então o que vem a ser funcional linear, tá? Bom, olha só, vamos considerar o espaço que a gente chama aí de LVK, certo? Então, LVK é o espaço de todas as transformações lineares que levam o espaço vetorial V no espaço vetorial K, entendido aqui como se fosse um K1, certo? Se for, por exemplo, se K for real, foram os números reais, seria, por exemplo, de V em R. Tá? Aqui eu deixo K porque pode ser complexo, né? Qualquer field, né? Então, vamos considerar um elemento, né? Uma função, uma transformação, né? Que pertence a esse LVK, ou seja, F, né? E no caso, é uma transformação linear que leva a V, tá certo? No espaço unidimensional K, certo? Então, LVK contém todas as transições lineares que levam V em K, certo? Bom, então um elemento de LVK é o que a gente denomina de funcional linear, tá? Naturalmente, por ser linear, ele obedece isso aqui, né, pessoal? Exatamente a operação de linearidade, né? A condição de linearidade. Vamos ver alguns exemplos de funcionais lineares em espaços manjados aí. Bom, um primeiro exemplo é o que a gente chama de iésima projeção. Essa iésima projeção aqui está, a gente está considerando o espaço vetorial V, o Kn, né? E então o que ele faz? É a iésima projeção. Então, se você pegar um vetor de Kn, ele vai ter lá as componentes, né? X1, x2 até xn, né? Você escolhe a iésima componente, tá? Que é um número nesse conjunto K, né? Se fosse um número real, por exemplo, poderia ser, por exemplo, o xi poderia ser 2, por exemplo, certo? Então, tá? Essa função é visivelmente linear, né? E, portanto, ela vai ser um funcional linear em Kn. Ahn, vamos ver agora outro exemplo. Esse exemplo é muito bonitinho, tá? Vamos considerar o espaço V, o espaço dos polinômios, tá? O espaço dos polinômios reais na variável x. E o K vamos considerar os números reais mesmo, tá? Então, polinômios reais na variável x e o K a gente considera o conjunto dos reais. Então, vamos definir o funcional assim, ó. Ele leva um polinômio num número. De que maneira? Olha que bonitinho. Um integral. Eu digo que f de um certo polinômio é a integral daquele polinômio entre 0 e 1, certo? Está na cara que quando você integrar esse polinômio entre 0 e 1, isso aqui vai dar um número real, certo?
E a integral, ela é linear, né? A integral de uma soma é a soma das integrais e o produto da integral, o produto de a integral de uma função vezes um elemento dos reais e a integral daquela função vezes esse elemento real, tá? Então, pela linearidade herdada aqui da integração, tá? Essa f é uma, ele pega um polinômio, transforma num número real. Aqui deixa eu, cara, aqui é R, né? Quis fazer genérico, acabei em botar R aqui, certo? E beleza. Então, aqui um segundo exemplo de um funcional linear, agora no espaço de polinômios reais. Um terceiro exemplo, muito bacaninha, que também já foi visto aí no capítulo anterior, né? Se eu considerar ver o espaço das matrizes quadradas n por n, né? Vamos considerar essa função aqui, traço. Ela transforma uma matriz num número, tá? E o traço de A nada mais é do que a soma dos elementos da sua diagonal principal, tá certo? Bom, já foi mostrado lá no capítulo anterior que o traço ele é linear, tá certo? E, portanto, o traço é um funcional linear, tá? Ok? É um funcional linear no espaço das matrizes n por n. Então, agora, ó, vamos definir o que vem a ser o espaço dual AV. O espaço dual AV é o conjunto de todas as transformações lineares de V em K, tá? Uma vez que a gente define a soma de funcionais e o produto de funcional por um K. Se você definir a soma de funcionais dessa maneira aqui, tá? Então, se você pegar o funcional 1 mais o funcional 2, a imagem dele é a soma dos funcionais, né? É a soma das imagens. E a mesma coisa aqui. A imagem de K vezes φ é K vezes φ de V, tá? Então, definido dessa maneira, o conjunto LVK está definido se eu definir essa soma e essa multiplicação pelo funcional, então esse conjunto LVK ele vai se transformar num espaço vetorial, tá? Porque isso aqui é linearidade, né? Então, esse espaço vetorial a gente vai chamar de V estrela, é o espaço dual ao espaço V. Então, o espaço dual ao espaço V, o espaço dos funcionais lineares, onde você aparelha esse espaço com uma noção de soma e produto por um escalar, transformando ele num espaço vetorial. Tá? E a gente denota o espaço dual a V estrela. Bom, vamos fazer uma observaçãozinha aqui antes de prosseguir, tá? Se a gente tem um espaço vetorial V, que, por exemplo, é um Kn, ou R4, R5, a gente padronizou de representar um elemento desse tipo de espaço como um vetor coluna, certo? A gente associa, então, o vetor a uma matriz coluna, tá? Então, resumindo aqui, V, no espaço vetorial tipo Kn, ele é associado a um espaço de vetores coluna, tá? Espaço de matrizes coluna. E a gente vai ver que o V estrela ele vai poder ser associado a um espaço de vetores linha, ou seja, matrizes linha. Bom, vamos ver como é que essa associação acaba sendo natural. Vamos imaginar um funcional linear, tá? De LVK. Repara, uma forma que a gente pode escrever, né? Imagina que esse K, aqui também, deixa eu acertar melhor aqui, não quero genérico aqui eu quero KN, tá? Então, um desse cara aqui, né? Ele vai ter essa forma aqui, concorda? Ele vai transformar o vetor que tem componentes x1, x2 até xn nesse número real aqui. Essa é
uma forma linear de fazer isso, tá certo, pessoal? Ok? Seja pegando cada um desses coeficientes do vetor e multiplicando por um número fixo aí, tá certo? Esse A1, AN, tá? Então, um funcional linear, φ, né, ele vai poder ser escrito dessa maneira aqui, tá certo? Pô, isso aqui é linear, tá? Então, o funcional linear vai poder ser escrito dessa maneira. Ora, mas isso aqui, pessoal, pode ser decodificado como esse produto de matriz aqui, concorda? A associação do vetor com do elemento de V, né? No caso aqui, Kn, com vetores coluna, né? Matrizes coluna, né? Essa coisa aqui pode ser entendida como esse produto. Então, a gente acabou de mostrar que, né? O funcional poderia ser caracterizado também por uma sequência de números, né? No, no conjunto K. E essa seria essa sequência aqui. Daqui a gente já está vendo que a coisa é bacana, né? Bom, agora uma coisa importante, gente, é o seguinte: vamos considerar que você tem um espaço vetorial V, tá certo? E o seu dual. Ou seja, né, você tem um espaço vetorial V, certo? E você vai ter o espaço dos funcionais lineares, tá? Ou seja, de todas as funções que levam V em K. Beleza. Então, aqui, né, a gente já viu uma coisa interessante, né? Lá no final do capítulo 5 tinha um isomorfismo que mostrava que se você que esse espaço vetorial LVW, né, de todas as funções lineares que transformam o espaço vetorial V no espaço vetorial W, né, se eles têm dimensão finita, é o produto das dimensões dos espaços, tá certo? Então, vamos entender uma coisa. Se V, tá certo? Tem dimensão n, naturalmente, né? O, o K tem dimensão um. Então, o espaço dual também tem dimensão n, certo? Se V tem dimensão n, o espaço dual também tem dimensão n, tá? Beleza. Então, a seguir, né, a gente vai buscar entender e caracterizar um tipo de base lá desse espaço dual. Entende? Ó, o espaço dual é um espaço de funções, mas ele é um espaço vetorial, então ele tem e de dimensão finita. Então ele tem as mesmas propriedades de qualquer espaço vetorial usual. Por exemplo, então ele tem bases, certo? Os elementos da base geram aquele espaço, ou seja, combinações lineares dos elementos dessa base vão gerar qualquer funcional linear desse espaço, tá? Através de uma escolha de coeficientes adequada. E também essas funcionais lineares que formam a base vão ser linearmente independentes, tá certo? Como qualquer base. Então a gente aqui vai procurar estabelecer o que a gente chama de base dual, tá? Tem várias bases. Uma delas, uma bem tranquila de trabalhar, é o que a gente chama de base dual de V estrela. Vamos entender como é que ela é. A gente vai construir uma base especial, que a gente vai chamar de alfa estrela, lá do espaço dual, e ela vai estar associada à base alfa de V. Ou seja, a gente vai usar a base alfa, lá do nosso espaço vetorial conhecido V, para calibrar a base dual. Isso é feito de uma maneira muito simples e muito interessante. Vamos ver o teorema 1 aqui dessa nossa primeira aulinha. Vamos considerar, ó, seja alfa, tá? Uma base de V, tá? Como V tem dimensão n, lá tem os n vetores. Esses vetores aqui, como a gente sabe, eles geram o espaço V e são linearmente independentes. A gente vai, tá certo? Ver um conjunto alfa-estrela de funcionais lineares de V, que são definidos por essa equaçãozinha aqui, ó. Depois a gente vai entender direitinho o que é isso aqui. Vamos lá. Então, ó, eu tenho N FIs, tá certo? Eu tenho a FI1, a FI2, a FI3. Então, eu tenho a FI. Como é que eu vou definir a FI? Assim, ó. A FI atuando em VJ é o delta de Kronecker. Essa
esse símbolo aqui, chamado delta de Kronecker, ele tem que ser entendido assim, ó. Ele é igual a 1 se I for igual a J, e ele é igual a zero se I for diferente de J. Então, repara, ó, olha como é que eu estou definindo a φI. Ó, vamos ver. A, a φI, ela é zero quando ela atua nos J's diferente de I, e 1 quando ela atua no J igual a I. Vamos ver como é que isso funciona mais adiante. Ele está dizendo o seguinte, que esse conjunto φ1, φ2, φn, tá certo? Assim definido, ele vai ser a base do espaço dual e que a gente vai chamar de base dual, tá? Bom, vamos ver aqui, né? Ó, primeira observação, essa equação aqui define n funcionais lineares em V estrela. Vamos ver se isso é verdade. Olha só, pessoal. Vamos pegar a φ1. Ó, pela instrução lá, ó, a φ1 de V1 é 1 e a φ1 de todos os outros vetores é zero. Tá? Vamos ver a definição de φ2. φ2 de V1 é zero, φ2 de V2 é 1, φ2 de V3 é zero. Ou seja, todos os V's diferentes de 2 ele vai zerar. Então, você pode continuar aí até a φn. A φn de todo mundo vai ser zero, só lá no último que vai ser 1. Tá certo? φnn é o delta de Kronecker. Então, olha só, pessoal, olha o que a gente acabou de ver. A gente acabou de definir n funcionais lineares, né? N funções lineares. Por quê? Porque lembra lá, né? O que caracteriza uma função linear? É conhecer a imagem de uma base. Então, nota aqui, ó, aqui é a imagem de uma base, aqui é a imagem de uma base, aqui é a imagem de uma base, imagem de uma base, até o final uma imagem de uma base. Então, aqui eu acabei com essa delta de Kronecker, né? Com essas instruções aqui que vira essa tabela toda, eu acabei de definir N funcionais lineares lá do espaço dual. Tá certo? Está definido aí, né? Lembra que toda função linear fica caracterizada se conhecemos a imagem de uma base, que é exatamente o que a gente tem em cada uma dessas colunas aqui. Então, tá? Realmente essa formulinha aqui foi possível definir, né? Com i variando de 1 até n e j variando também de 1 até n, foi possível a gente definir, então, n funcionais lineares, tá? O φ1, φ2, φ3 até φn, tá? Bueno, agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês que essa base constituída de φ1, esse conjunto constituído de φ1, φ2 até φn, lá do espaço dual, lá do espaço dos funcionais lineares, ele é realmente uma base do espaço dual. Bom, para ele ser uma base, o que ele precisa ter? Só para ele ser uma base, ele precisa gerar o espaço e CLI, né? Maravilha. Vamos ver que esse espaço, que essa alfa estrela, realmente gera o espaço dos funcionais. Ou seja, qualquer funcional linear vai poder ser escrito como combinação linear dessa base de funcionais, alfa estrela, de maneira única, né? Vamos lá. Vamos pegar um elemento do funcional linear, né? Então, ele é uma função linear qualquer que leva V, né, lá no conjunto K. Bom, como ele é linear, né? Como ele é linear e V é expandido pela base alfa, V vai ser escrito como combinação linear da base alfa, né? Lembrando que é de maneira única, né? Então o V vai ser um K1V1 mais K2V2 mais K3V3 até KNVN. Então quando eu aplicar esse funcional linear genérico num vetor V expandido aqui como combinação linear da base, né? Pela linearidade, isso aqui vai ser K1 φ de V1 mais K2 φ de V2 mais K3 φ de V3 até Kn φ de Vn. Bom, até aí, né? Só bate-papo. Agora, olha só. Como sabemos, né? Um funcional linear ele vai ficar definido se a gente conhece a imagem de uma base. Ou seja, se eu conhecer φ de V1, φ de V2, φ de V3 até φ de Vn, então eu caracterizo esse funcional φ. Certo? Bom, então que seja assim, certo? Vamos supor que φ de V1 é 1 a 1, vamos supor que φ de V2 é A2,
φ de V3 é A3, assim sucessivamente até φ de Vn vai ser um AN, tá? Bom, é fácil verificar, pessoal, que φ, né, claro, ele vai ser, né, A1, φ1, mais A2, φ2, mais assim sucessivamente até a N N. Como é que você consegue ver isso? Simplesmente, pessoal, aplicando, eu deixo isso para vocês fazer os detalhes, você aplica e essa coisa aqui, vou botar aqui outra, você aplica essa função aqui, certo? Por exemplo, no V1, tá? Aplica tudo isso aqui assim no V1, certo? Então, ó, φ de V1 não é o A1? Então, ó, φ2 de V1 é zero, φ3 de V1 é zero, φn de V1 é zero. Então, o único que não vai ser diferente de zero é o φ1 de V1, né? Que a gente sabe que é um pela definição de φ1. Ou seja, coincidindo com o A1, né? Ou seja, φ1, φ de V1 é igual ao A1. Ou seja, então, essa, eu peço que vocês só verifiquem aí isso que eu acabei de mostrar, tá? A função φ vai ser escrita como uma combinação linear daqueles φ1, φ2 até φn. Ou seja, gera, certo? Qualquer funcional vai ser escrito como combinação linear daqueles n funcionais que a gente definiu pelo delta de Kronecker. Agora, a gente tem que mostrar que esses caras também são LI, certo? Bueno, então vamos lá, né? Então, se eles são LIs, então uma combinação linear nula, né, tem necessariamente que ter todos os coeficientes nulos. Agora, olha só, então y1 φ1 mais y2 φ2 mais y3 φ3 até yn φn. Isso é igual ao nulo, mas isso aqui não é o vetor nulo, é o funcional nulo, né? Que é o vetor nulo lá do espaço dual, certo? Onde esse nulo aqui é o funcional nulo, é o vetor nulo do espaço das transformações. Ele leva V em K e pega qualquer vetor e transforma no vetor no zero, né? No conjunto K, né? Então, beleza. Então, tá aí. Agora, olha só. Então, se eu pegar essa expressão aqui, ó, y1 mais y1 φ1 mais y2 φ2 até, e aplicar esse funcional em V1, é a mesma coisa que aplicar o funcional nulo em V1. Ora, o funcional nulo em V1 é zero, né? Maravilha. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Y1 φ1 de V1 mais y2 φ2 de V2 mais y3 V1 φ3 de V1 e assim sucessivamente. Todos são V1. Então, olha só, todos esses aqui, onde o I é diferente do J, né, vai dar 0, 0, 0, só fica esse aqui que é igual a 1. Ou seja, isso vai implicar necessariamente que Y1 é zero, tá? Bom, aqui eu fiz para V1. Se eu fizer essa mesma brincadeira aqui para V2, para V3, para V4, assim sucessivamente, você vai verificar passo a passo que todos as outras, né, coeficientes são sempre nulos e, portanto, como é a única solução possível, esse conjunto é LI. Ou seja, esse alfa estrela realmente é uma base do espaço dos funcionais lineares, certo? Então, vamos voltar aqui. Todo funcional linear, tá certo? Vai poder ser escrito como uma combinação linear dos vetores na base dual. Por exemplo, existem outras bases que não são a base dual? Sim, existem, certo? O legal da base dual é que ela está amarradinha com uma base que você já conhece do de V, né? Uma base conhecida de V. Ela já mantém uma relação muito simples, digamos, com uma base de V conhecida. Isso vai fazer, né, com que a representação matricial dela, que a gente vai ver na próxima aulinha, tem uma relação simples com aquelas representações que a gente acabou de ver lá, né, no capítulo 6, tá? Mas isso fica para a próxima aula. Vamos ver um exemplo, pessoal, aqui tá? Vamos ver um exemplinho bobinho aqui tá? De base dual. Então vamos imaginar que V seja o R2, tá? E vamos imaginar que isso aqui é uma base do R2.
tá? Essa alfa. Então é 2, 1, 3, 1. Isso aqui é uma base, isso aqui é o nosso V1, isso aqui é o nosso V2, uma base do R2. Vamos encontrar a base do espaço dual, ou seja, que leva o R2 em R, né? Dos funcionais lineares que levam o R2 em R. Então essa base dual vai ter, né? Φ1, Φ2, a dimensão é a mesma, lembra lá, né? Então, olha, aquele delta de Kronecker aqui vai ser assim, ó, Φ1, V1, 1, Φ1, V2, 0. Φ2, V1, 0, Φ2, V2, 1. Então, está aqui, né, a definição da nossa base dual. Então, vamos ver quem é a base dual. A gente vai aplicar, né, o vetor V1 e V2, né, em Φ1 e Φ2 e vamos ver que consequências isso traz. Pessoal, olha só, Φ1, olha a forma genérica do Φ1, né? Então, aquela coisa que a gente falou, né? Então, ele vai ser um AX mais um BY, tá? Isso é uma forma simples de linear de definir um funcional. Está transformando um cara do R2 num número real. Então, se eu aplicar as condições aqui, ó, aplicar essas duas condições aqui, então, olha lá, φ de V1 é 2A mais B, isso vai ser igual a 1. E φ de V2 é 3A mais B, isso é igual a 0. Ora, isso vai dar que A é igual a menos 1 e B igual a 3. Bom, a mesma coisa a gente vai para o φ2, tá certo? Então, o φ2 seria algo tipo Cx mais dy, né? Aplicando as condições, né? φ2 de V1 é 0, e é 2c mais d, e φ2 de V2 é 1, que é 3c mais d. Isso vai dar c igual a 1, d igual a menos 2. Logo, a φ1 é menos x mais 3y, e a φ2 é x menos 2y. Está aqui a base dual, tá? Tá aqui a base dual do R2 estrela, digamos assim, tá? Bom, vamos prosseguir aqui mais no finalzinho. Tá? Então, ó, pelo que a gente viu, um, um funcional, tá? Lá do espaço dual, ele vai ser escrito de modo único como combinação linear da base dual de V, ou seja, dessa forma aqui, né? Tinha falado. E repara agora uma coisa interessante, ó. Como alfa é V1, V2 até Vn, é uma base de V, né? Então, um vetor V vai poder ser escrito de maneira única como combinação linear da base alfa. Então, repara o que a gente tem, ó. Φ1 de V é K1, certo? Se você aplica, vou jogar aqui o Φ1, ele vai pegar aqui, ele vai dar 1, aqui dá todo mundo 0, ele vai dar o K1. Então, Φ1 de V é K1, ou seja, a Φ1 seleciona o coeficiente de V1. A Φ2 seleciona o coeficiente de V2. A Φ3 seleciona o coeficiente de V3, e assim sucessivamente, tá? Então, as Φs, elas vão selecionar os coeficientes. Olha que bacana. Por outro lado, φ de V1 é o V1, é o A1, φ de V2 é o A2, φ de V3 é o A3, né? Então, a gente pode juntar duas coisas interessantes. A gente pode escrever o vetor assim, ó. V vai ser φ1 de V, V1, φ2 de V, V2, assim sucessivamente, né? Até φn de V, Vn. E o φ, né, um funcional genérico, ele vai ser φ de V1, φ1 mais φ de V2, φ2 mais φ de V3, φ3 assim sucessivamente, tá? Isso você escreve de maneira totalmente dual, tá? Isso é que vai abrir o caminho para a representação que a gente vai ver a seguir, tá bom? Muito obrigado e até bem breve aí para a gente terminar tudo isso aí.